Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de inglês. Meu nome é Guilherme Rodrigues, eu sou professor de inglês. No vídeo de hoje, nós vamos ler o texto sobre Walt Disney, esse aqui. Nós vamos ler todo esse texto aqui sobre a vida do Walt Disney. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar descobrir, tentar entender a primeira frase. Se a gente olhar assim, opa, se a gente olhar assim, o texto é um texto longo. Mas vamos tentar saber o significado de cada frase, frase a frase. Beleza? Em vez de você olhar o texto como um todo, você vê apenas uma parte dele. Assim, fica mais fácil de você, é, de você ler e entender o texto em inglês. E é assim que a gente tem que ir ler, em vez de pegar um livro completo, tentar entender frase a frase. Eu acredito que assim fica mais leve, fica um trabalho mais leve, um estudo mais leve de, de, de inglês. Então, começando aqui, Walter Elias Disney. O nome do meio dele a gente pronuncia Elias. E o sobrenome é Disney e não Disney. A gente não fala ei, mas i, Disney e não Disney. Como tá aqui, ó. Disney, Disney. Walter Elias Disney, December 50, 5th, 5 de dezembro. A gente fala December 5th. Que, seria quinto dia de dezembro. E o ano a gente vai falar 1901. Em inglês, a gente divide o ano em duas dezenas. Nesse caso aqui, 1901. O zero é como se fosse um. Eles falam como se fosse um O. Então é O one. 1901. E ele morreu em December 15th, 15th de 1960, 1960, 1966, 1966. Então, Walter Elias Disney was an American animator, film producer, voice actor, entrepreneur. Walter Elias Disney era um animador, produtor de filme, dublador, voice actor, dublador e entrepreneur é, é o, é o empreendedor americano. Então, Walter Elias Disney era um animador, um produtor de filme, um dublador e um empreendedor americano. A pioneer of the American animation industry. Um pioneiro
da indústria de animação americana. Então, nós já desvendamos essa frase aqui, desvendamos essa outra primeira, e agora vamos para essa outra. He introduced several developments in the productions of cartoons. Ele introduziu vários desenvolvimentos na produção, na produção de cartoons, de desenhos, desenhos animados. As a film producer, como produtor de filme, he holds the record for most academic awards earned in 2022. Aqui 22, 22, and nominations 59 by an individual. Como produtor de filmes, ele detém o recorde de mais Academy Awards, é o Oscar, seria prêmio da academia. O prêmio da academia é conhecido como Oscar, como tá aqui, ó. Então, ele detém o recorde de mais prêmios mais Oscars ganhos, 22, e nominações, 59, by an individual, como um indivíduo. Então, nós desvendamos tudo isso aqui já do texto. Agora falta a outra parte. Então, se você for quebrando o texto, frase a frase, olha, eu quero ler este texto aqui inteiro. Mas primeiro eu tenho que saber essa primeira frase. Eu vou desvendar, vou entender esta primeira frase. Depois eu vou saber o que significa essa outra frase. E assim por diante. Se você for aos poucos estudando, desvendando cada frase, fica muito mais fácil de você entender um texto. He was presented with 2 Golden Globe Special Achievements Awards. Foi presenteado com 2 Globos de Ouro de Achievements Awards, de prêmios de realização especial. Prêmios de realização especial. Se você não souber alguma frase, eu recomendo você baixar o aplicativo do Google Tradutor, que é esse aqui. Beleza? E ele foi presenteado com 2 Globos de Ouro de prêmios de realização especial e um Emmy Award e um prêmio Emmy. Award é prêmio. Então, um prêmio Emmy e um prêmio de realização especial. Among others honors, entre outras honrarias.
Então, a gente já descobriu tudo isso aqui. E agora vamos para a próxima frase. Several of his films are included in the National Film Registry. Vários dos seus filmes estão incluídos no registro de filmes nacional. National Film Registry. Registro Nacional de Filmes. By the Library of Congress. Pela Library é biblioteca do Congresso. Library of Congress. Biblioteca do Congresso. Library não é livraria, embora library pode parecer que é uma livraria, mas na verdade library é uma biblioteca. E como que fala livraria em inglês? Livraria é bookstore. Eu vou pegar aqui um bookstore. Livraria. Library. Biblioteca. Então, vários dos seus filmes estão incluídos no Registro Nacional de Filmes pela Livraria do Congresso, Library of Congress, and have also been named as some of the greatest films ever by the American Film Institute. E foram nomeados, have been also named, e também foram nomeados como alguns dos maiores filmes já feitos, maiores filmes de todos os tempos, greatest films ever, os maiores filmes já produzidos pelo Instituto de Cinema Americano. Então, nós já desvendamos, já entendemos o primeiro parágrafo do nosso texto. E aí, born in Chicago in 1901, nascido em Chicago em 1901, 1901. A gente fala assim em inglês. 1901. Aqui é como se fosse uma letra O. Então, eu coloquei esse O com esse W aqui. Mas pode ser assim também. 1901. Esse outro ano aqui é 1966. 1966.
1960, escrevi errado, 66. Beleza? Então, nascido em Chicago em 1901, Disney developed an early interest in drawing. Disney desenvolveu um interesse precoce, early é cedo, um interesse cedo. A gente pode traduzir como um interesse precoce por desenho, in drawing. Então, Disney desenvolveu um interesse precoce por desenho. He took art classes. Ele fez aulas de artes. Fez aulas de artes. Como se fala fazer aula? Take classes. I take English classes. Eu faço aulas de inglês. He took art classes. Ele fez aulas de artes as a boy and took a job as a commercial illustrator at the age of 18. Ele fez aulas de artes como um garoto e conseguiu um emprego, took a job, conseguiu um emprego como ilustrador comercial na idade de 18 anos. Ou a gente pode traduzir, pegou o emprego como ilustrador comercial aos 18 anos. He moved to California in the early 1920s. Ele se mudou para a Califórnia no começo da década de 20. Early 1920s. Isso aqui significa no começo da década de 20. Então, ele se mudou para a Califórnia no começo da década de 20. And set up the Disney Brothers Studio. E montou o estúdio Disney Brothers. Aqui seria, a gente não costuma traduzir isso aqui, mas traduzindo seria estúdio dos irmãos Disney. Now the Walt Disney Company. Agora the Walt Disney Company. Agora a empresa Company é uma empresa. Company é empresa. Agora a empresa Walt Disney. With his brother. Então, ele set up the Disney Brothers Studio with his brother Roy. Então, ele montou o Disney Brothers Studio com seu irmão Roy, com o irmão dele Roy. Esse cara aqui. With Ubby iWorks. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Ubby iWorks. Ó. Ubby iWorks.
queria saber a pronúncia correta desse nome aqui. Ubbi Iwerks. He developed com Ubbi Iwerks, esse carinha aqui, que é um desenhista dele. He developed the character Mickey Mouse in 1928. Com Ubbi Iwerks, ele desenvolveu o personagem, character é personagem, Mickey Mouse. A gente não fala em inglês, em português a gente fala Mickey, Disney, mas não é assim que se fala em inglês. A gente fala em inglês, a gente fala Mickey Mouse, Mickey Mouse. Seria mais ou menos assim a pronúncia do nome dele. A pronúncia correta do nome dele. Deixa eu ver se aqui aparece. Não aparece. His first highly popular success. Seu primeiro sucesso popular seu primeiro grande sucesso popular. His first highly popular success. Seu primeiro grande sucesso popular. Seu primeiro sucesso altamente popular. Seria a tradução melhor. He also provided the voice for his creation in the early years. Ele também provided. Ele também provided. Ele também forneceu ou deu the voice for his creation. A voz para a sua criação, para a criação dele. His creation, para his creation, criação dele. Ou como a gente costuma falar em português, sua criação. In the early years. Nos primeiros anos, early years é primeiros anos. Então, ele forneceu a voz para sua criação nos primeiros anos. Então, o Walt Disney, ele dublou o Mickey nos primeiros anos. Ele era o dublador do Mickey Mouse. As the studio grew, à medida que o estúdio crescia, he became more adventurous. À medida que o estúdio crescia, ele se tornou mais aventureiro, mais ousado, introducing synchronized sound, introduzindo som sincronizado, full color 3-strip Technicolor, Technicolor de 3 cores, de faixas de 3 cores completas. Full color, como tá aqui? Full color strip Technicolor. Technicolor de 3 faixas em cores completas. Full color strip Technicolor. Eu não sei o que é isso, mas a gente traduz como
Technicolor de 3 faixas, de 3 faixas, de cores completas. Future Lane Cartoons, desenhos de longa-metragem. Future Lane. Eu quero saber como... Feature length. Lane. Então, Future Lane Cartoons, desenhos de longa-metragem and technical developments in cameras e técnicas de desenvolvimento em câmeras. Desenvolvimentos técnicos em câmeras. The results, os resultados vistos in features such as Snow White and the Seven Dwarfs. Como resultado, vistos nos recursos como Snow White and the Seven Dwarfs, Branca de Neve e os 7 Anões. Dwarfs, Seven Dwarfs, 7 Anões. 1937. 1937. 1937. Eu esqueci como se escreve 30. 30. Aí, 30. Tá certo. Pinóquio, Fantasia, ambos em 1940. 1940. 1940. 1940. Você pode falar 40 ou 40. Você pode falar 30 ou 30. Dumbo, 1941. And Bambi, 1942. Então, aqui é só trocar one, quarenta e um, 1941, 42, 1942. Você pode pôr até um assim. Further development of animated film, que impulsionaram o desenvolvimento de filmes animados, do cinema animado. Como resultado, visto em recursos como A Branca de Neve, Seven White and Seven Dwarfs, Snow White and the Seven Dwarfs, Pinóquio, Fantasia,
Dumbo and Bambi impulsionaram o desenvolvimento de cinema animado, de cinema de animações. New animated and live actions, new animated, novos animados e live actions, novos filmes em live actions e animados seguidos. After World War II, seguidos depois da Segunda Guerra Mundial, including the critically successful Cinderella, incluindo o bem-sucedido, incluindo o polêmico crítico bem-sucedido Cinderella, em 1950. 1950. 1950. Sleeping Beauty ou Sleeping Beauty, Bela Adormecida, 1959. Será que tem que pôr todos os anos aqui? 1959. And Mary Poppins, 1964. Nineteen 1964. Eu tô esquecendo de um E aqui, ó. 1964. 1964. The last of which received the 5 academic awards. O último dos quais recebeu o prêmio da Academia. 5 prêmios da Academia. Recebeu 5 Oscars. Então, eu acho que esse aqui, Mary Poppins, recebeu 5 prêmios, recebeu 5 Oscars. In the 1950s, na década de 50, Disney expanded. Então, a gente já traduziu, já entendeu todo 2 parágrafos. Agora, faltam mais 2. Na década de 50, in the 1950s, vamos por aqui, ó. Década de 50. Coloca um S aqui. E faz assim, 1950s. Na década de 50, Disney expanded into the theme park industry. Na década de 50, o Disney expandiu para a indústria
de parques temáticos. Theme Park. Theme Park é parques temáticos. Parque temático. Parque temático. Então, ele expandiu para a indústria de parque temático. E em July 1955, he opened, e em julho de 1950, ele abriu a Disneyland, em Anaheim, Califórnia. Não sei como se fala esse nome aqui. Anaheim. Deve ser Anaheim ou Anaheim, Califórnia. To found the project, he diversified into television programs such as Walt Disney Disneyland and the Mickey Mouse Club. Para financiar o projeto, ele diversificou para programas televisivos, television programs, tal como, such as, a gente traduz como ou tal como Walt Disney's Disneyland, tal como Walt Disneyland do Walt Disney e o clube do Mickey Mouse Club. A gente geralmente não traduz esses nomes aqui. Então, The Mickey Mouse Club, o clube do Mickey Mouse, ou The Mickey Mouse Club, e tal como a Disneylândia do Walt Disney. He also involved in planning the 1959 Moscow Fair. Ele também se envolveu, ele também estava envolvido no planejamento da Feira de Moscou de 1959. The 1960 Winter Olympics, com a Olimpíadas de Inverno de 1960 and the 1964 New York's World's Fair e a Feira Mundial de Nova York de 1964. Vou apagar tudo isso aqui. Tem que deixar. Deixa eu fazer um negócio aqui. Porque ele estava escondido. Então, deixa quieto. Se aparecer mais ano, eu vou escrevendo. The heart of each was to be a new type of city. O coração do qual foi para ser um novo tipo de cidade. Cujo coração, isso aqui, ó, the heart of which, cujo coração seria was be a new type of city.
the heart of which, cujo coração, the heart of which, cujo coração era para ser ou seria um novo tipo de cidade, the experimental prototype community of tomorrow, o EPCOT, a comunidade protótipo experimental do amanhã. Então, experimental prototype community of tomorrow, comunidade protótipo experimental do amanhã, o EPCOT. Disney was half smoker through his life. Disney foi um fumante pesado, foi heavy smoker. Assim, Disney era um fumante compulsivo. Ou então pode ser traduzido como Disney fumava muito. Fumou muito durante toda a sua vida and died of lung cancer e morreu de câncer de pulmão. Lung cancer é pulmão. Lung. Lung. Então, ele morreu de câncer de pulmão em 1966. 1966. 1966. 1966. Before either the park, antes mesmo do parque ou the Epcot Center were completed. Antes mesmo do parque ou do Epcot, do projeto Epcot ser completado. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Antes que o parque ou o projeto Epcot fossem concluídos. Disney was a shy. Disney era tímido, self-deprecating, deixa eu ver o Deprecating. Self-deprecating é o depreciativo, autodepreciativo. Autodepreciativo é aquele cara que fala mal de si mesmo. Ah, eu não sou bom nisso. Ah, eu não sirvo para isso. Então, é esse tipo de cara. An insecure man. Então, esse man aqui, ó, a gente vai falar assim, ó. Man. É longo. Então a gente fala man. Tem que abrir a boca bastante para falar. Esse outro aqui, a gente fala só man. Como se fosse assim. Man. Esse aqui, man. Abre bem a boca para falar. Man. E esse aqui é só man. É a boquinha curta. Man. E o de cima é man. Abre bem a boca. Então, Disney era um homem tímido, autodepreciativo e inseguro na vida privada. Mas adotou
warm and outgoing public persona, mas adotou uma característica, uma personalidade pública de extrovertida e calorosa. Ele adotou uma personalidade pública extrovertida e calorosa, warm, calorosa. É difícil imaginar que um cara todo assim, um cara inseguro, autodepreciativo e tímido, construiu toda Disneyland, todo o universo Disney. Porque é difícil, cara, mudar disso aqui, do cara inseguro, autodepreciativo e tímido para uma uma personalidade extrovertida e calorosa. Estamos terminando o texto. Falta só isso aqui. Cadê? Só falta isso aqui. He had high standards. Ele tinha altos padrões e high expectations e altas expectativas of those with whom he worked, com aqueles com os quais ele trabalhava. Ele tinha altos padrões e altas expectativas com aqueles com os quais ele trabalhava. Embora there have been accusations, embora tinha acusações de que ele era racista ou antissemitic. Deixa eu ver como fala, como é a pronúncia. Anti-Semitic. Antissemitic. Você pode usar o tradutor, o Google Tradutor, para traduzir e para olhar. Although there have been accusations. Para descobrir a pronúncia das palavras. Anti-Semitic. Ou então, você vem neste site aqui, Oxford Learners Dictionaries. Este site aqui. Vou colocar aqui, ó. Oxford Learners Dictionaries.com. Oxford Learners Dictionaries.com. E pesquisar aqui a palavra que você quer. Por exemplo, aqui, antisemitic. Anti-Semitic. Antisemitic. Anti-Semitic. Anti-Semitic. Então, tem dois jeitos de pronunciar essa palavra, antissemita. Antisemitic ou antisemitic ou anti-Semitic. Certo? They have been contradicted
by many who knew him. Mas eles foram desmentidos, contraditos ou desmentidos por muitos daqueles que conhecia o Disney, Walt Disney. Historiography of Disney. A historiografia do Disney has been taken a variety of perspective. A historiografia de Disney tomou uma variedade de perspectivas. Hanging from views of him as purveyor. Vamos ver a pronúncia dessa palavra aqui. Purveyor. A person or company that supplies something. A pessoa ou companhia que dá alguma coisa. Defensor, purveyor. 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 Purveyor é o defensor ou provedor. Hanging from views. Desde então, visões dele como um defensor de homely patriotic values. Como desde visões dele como um defensor ou provedor de valores patrióticos tradicionais ou caseiros. Being a representative of American, até sendo um representante do imperialismo, of American cultural imperialism, como sendo um representante do imperialismo cultural americano. Hanging from views of him, desde sendo um provedor, as a purveyor, como um provedor de valores patrióticos caseiros ou tradicionais, até sendo um representante do imperialismo cultural americano, a representative of American cultural imperialism. Highly considered to be one of the most influential cultural figures of 20th century, amplamente considerado ser uma das figuras culturais mais influentes do século XX. 20th century. Isso aqui, ó, do século XX. Eles falam assim: 20th. Deixa eu ver se é com um I ou com um E mesmo.
com isso aqui, ó. Então, tá errado ali. Eu fiz assim, aqui, ó. Então, o número 20, 20 ou 20. Você pode falar 20 ou 20. Isso aqui é 20. Aí o décimo, vigésimo, 20th, 20th. Eles falam século, a gente fala em português, século 20. Em inglês é 20º século. Century é século. Disney remains an important presence in the history of animation. Disney mantém uma presença importante na história da animação, amplamente considerado um dos mais influentes, uma das figuras culturais mais influentes do século XX. Disney mantém uma presença importante na história da animação and in the cultural history of United States, e na história cultural dos Estados Unidos, where he is acknowledged, onde também é conhecido como um ícone cultural nacional. His film work, o trabalho no cinema, his film works, o trabalho no cinema, os trabalhos cinematográficos dele continua. His film work continues, his film work continues, o trabalho no cinema dele continua a ser mostrado e adaptado. Seu trabalho no cinema continua a ser mostrado e adaptado. The Disney theme parks have been grown in size and number around the world. Os parques temáticos da Disney têm crescido em tamanho e número ao redor do mundo, around the world. And his company, e a empresa dele, has grown, cresceu para ser one of the world's largest mass media entertainment agglomeration. E a companhia dele cresceu para e se tornou um dos maiores conglomerados around the world, and his company has grown. E sua companhia cresceu e se tornou um dos maiores, um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento do mundo.
His company has grown. Grown. A empresa dele cresceu. E se tornou, has become, para se tornar um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento. Aqui, ó, do mundo. A empresa dele cresceu para se tornar um dos maiores conglomerados de mídia de massa, mass media, mídia de massa e entretenimento do mundo. E aí terminamos o nosso texto sobre Walt Disney. Então, terminamos mais um texto. E eu recomendo você, para estudar inglês, sempre buscar textos na Wikipedia. Porque você pode, por exemplo, alguns. Esse aqui não. Mas alguns dos, tá vendo, ó? Tem um em português. Esse aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Esse aqui em português é diferente desse outro aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um texto grande. E esse aqui é um texto menorzinho, mais resumido. Mas tem alguns textos da Wikipedia que eles são traduzidos. São textos iguais em inglês e português, só que eles são iguais do inglês. Eles estão traduzidos diretamente do inglês para o português. Então, muitos textos da Wikipedia são iguais tanto em inglês quanto em português. E se você aí você pode ler o em português e depois tentar ler o texto em inglês. E aí te ajuda a você aprender inglês. Então, recomendo muito que você utilize a Wikipedia para fazer leituras do texto. Se você chegou até o final, escreva Disney nos comentários. Deixe o like e compartilhe. Até mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu e até mais.